Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Irmãos, hoje nossa lição de número 10 e o nosso tema é o sistema de sacrifícios. Nós, meus irmãos, temos muitas dúvidas acerca do sacrifício, o sacrifício de holocausto, o sacrifício de expiação, o sacrifício de manjares. Irmãos, nós temos hoje nessa lição nós vamos ter uma ideia do que era esses sacrifícios. No nosso texto áureo, que está em Romanos, capítulo 3, versículo 25, diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Todos esses sacrifícios eram para quê? Para o benefício do homem. O homem pecou contra Deus. O homem fez algo que Deus falou para não fazer. E agora Deus, para reconciliar o homem ao Senhor, reconciliar ao homem outra vez a Ele, o que Ele faz? Ele institui esse sistema de sacrifícios. Claro, o maior sacrifício foi Jesus, que reconciliou o homem realmente, verdadeiramente a Deus. Mas aqui na nossa verdade prática, Jesus Cristo executou na cruz o sacrifício perfeito, obtendo por meio de seu sangue, de uma vez por todas, a redenção eterna para todos os que creem nele. Irmãos, todos os que creem em Jesus têm acesso a esse benefício que o Senhor Jesus nos deu ou conseguiu para nós na cruz do Calvário. Então nós vemos que todo esse sistema de sacrifício que nós vemos em Levítico apontava para Jesus. E aqui está o texto áureo, nossa leitura bíblica em classe, Levítico do 1, Levítico capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 3, Levítico capítulo 2 do versículo 1 ao versículo 3, Levítico 3, versículo 1 e 2, Levítico 7, versículo 1 e 2 e 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Primeira carta de João, ou epístola, né? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e nele há propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Irmãos, não é só pelos nossos pecados, para todas as gerações que passaram, que estão passando, que ainda vão passar nessa terra. O sangue de Jesus, ele abrangeu todas as pessoas, ele não é limitado apenas os escolhidos, apenas um grupo seleto, não, atinge todas as pessoas. Então aqui nós vemos que João está dizendo: nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E nós vemos que no Antigo Testamento era usado os animais, era usado o cordeiro, era usado os cereais, era usado alguns métodos para que o homem pudesse ter essa ligação com Deus. Hoje não temos mais que fazer sacrifício, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui na nossa introdução diz assim: antes de ser uma resolução de Moisés, o sistema de sacrifício estava estabelecido em Israel, foi ordenado por Deus. Então quem deu esse sistema para Moisés foi o próprio Deus. Deus deu a ele como ele queria que fosse feito o sacrifício, quais os elementos que iriam ser usados para esse sacrifício, o tipo de sacrifício que seria usado para o tipo de situação para que fosse resolvida. Então quem deu essas instruções foi o próprio Deus para Moisés. Não foi Moisés que colocou na sua cabeça: vou fazer um sacrifício, e fez. Não, foi Deus. Deus deu para Moisés o que ele queria para que fosse feito o sacrifício. Aqui no tópico 1, na parte 1, oferta voluntária ou holocausto, o conceito de holocausto, a palavra holocausto no hebraico significa levantar, fazer subir, que acende. Vimos esse conceito em uma lição anterior. Então o que era essa questão do holocausto? Quando o sacrifício era queimado, a fumaça tinha que subir aos céus. Isso determinava o quê? A oferta de holocausto. Isso determinava uma oferta de holocausto. Por quê? Porque, meus irmãos, no deserto, mesmo que não faça, que não tenha frio durante o dia, mas durante a noite faz frio, mas durante o dia venta. Então esse vento podia espalhar a fumaça, mas nesse caso não. Se Deus recebesse o sacrifício e o holocausto, a fumaça ela subia. E aqui no tópico, na parte 2, o que era a oferta de holocausto? Basicamente, a oferta apresentada no altar do holocausto podia ser de animais como boi, ovelha, cabra, pombinhos ou rolinhas. Então aqui Deus determinou o tipo de animal que seria usado na oferta de holocausto, ou seja, seria queimado totalmente aquela oferta. Para quê? Para que Deus pudesse recebê-la. E aqui na parte 3,
uma oferta voluntária, a oferta tinha que ser um caráter voluntário. Olha, veja bem, o objetivo do holocausto era que Deus aceitasse o ofertante. Então, a oferta voluntária era para que Deus pudesse aceitar o ofertante. De que forma? O objetivo, essa aceitação dependia da oferta apresentada pelo sacerdote ser aceita diante de Deus. Assim, o ofertante colocava a mão sobre a cabeça da vítima a ser sacrificada, transferindo para si o benefício do sacrifício. Ou seja, o homem colocava, ou alguém colocava a mão sobre a cabeça do animal, transferindo aquela culpa. Isso se fazia, o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, mas ali ele tinha que fazer tinha que ter essa atitude. Para os benefícios do sacrifício, a expiação dos pecados, o animal era imolado fora da tenda e em seguida conduzido ao altar dos holocaustos. Ou seja, ele era conduzido ao altar do holocausto, mas isso ele tinha que fazer fora da tenda. E alguns fazem alusão que Jesus ele foi uma oferta de holocausto fora das portas das muralhas de Jerusalém, fora da cidade de Jerusalém. Isso também constitui acerca da oferta de Jesus. Então veja, o homem trazia este animal e como se ele estivesse transferindo a culpa dele para aquele animal. Então ali se transfigurava o quê? A oferta transfigurava não, ali ele transferia e aquele animal que pagava, no caso, morria no lugar dele. Então esse é o entendimento que Deus deu para eles. Mas hoje nós temos que Jesus, ele deu a sua vida voluntária, porque o animal não faz isso voluntário, o animal era obrigado a fazer. Mas Cristo Jesus, ele deu a sua vida voluntariamente. Aqui no capítulo, na parte 4, o sacrifício de Cristo foi um holocausto agradável ao Pai. É aquilo que nós estávamos falando. Então, Jesus ele foi o voluntário, ele deu a sua vida, ninguém pediu para ele. Ele apenas deu. O pai não disse para ele, olha, vai lá morrer por essa nação. Não, ele voluntariamente ele fez isso. Porque aqui, Deus ele queria o quê? Purificar. E a cabeça da purificação devia ser um sangue santo, vamos dizer assim. Um sangue de Jesus, ele abrangia o quê? Um sangue de um Deus. Acabaria o quê? Trazendo toda a humanidade e reconciliando com Deus. Porque o homem no Jardim do Éden, ele desfez dessa comunhão com Deus. Então aqui nós vemos isso. A oferta de manjares. O significado da oferta. Essa oferta representava a gratidão do hebreu pela fecundidade da terra. Ele tirava os cereais comestíveis e oferecia ao Senhor como um sacrifício de manjares. Essa imagem nos fala de como devemos apresentar o fruto do nosso trabalho diante de Deus. Não podemos nos apresentar perante Ele de mãos vazias. Então essa é a oferta de manjares. Não poder apresentar isso diante de Deus sem estar com o quê? Com oferta. Alguma coisa sempre o povo levava para quê? Para que pudesse ofertar diante do Senhor. Então veja aqui que tudo isso quem constituiu foi Deus. E cabia o povo fazer o quê? Obedecer às ordenanças do Senhor. Porque aqui no 2 também, fazendo essa... continuando, no 2, como era a oferta de manjares? Essa oferta também era chamada de festa das primícias. Então existia a festa das primícias, que tudo aquilo que fosse novo na terra, primícia, diz o quê? Primazia. Eles tinham o quê? Que trazer para Deus, devia trazer para o holocausto. Para quê? Para que Deus continuasse abençoando a vida deles, essa reconciliação com Deus, ter paz com Deus. Essa oferta faz-nos lembrar da importância de vivermos uma vida dependente do Espírito Santo. Ou seja, essa oferta fazia com que eles tivessem entendimento que eles dependiam continuamente o quê? De Deus, do Espírito Santo, o quê? Para dar vitória, para ajudá-los nas suas dificuldades. Então veja que Deus foi que instituiu para quê? Para benefício de Deus? Claro que não, irmãos. Esse benefício todo era quem? Era para o povo. Perdão, irmãos. Essa oferta era o quê? Para o povo. O povo se beneficiaria dessa oferta. O povo se beneficiaria daquilo que Deus, o Senhor Jesus, deixou a eles. Então veja que o Senhor Deus disse a eles. Então veja que essa oferta de holocausto, de manjares, aponta para quê? Para um alimento espiritual. A palavra de Deus diz que o nosso Senhor é o pão vivo que desceu do céu. O trigo foi moído para se tornar o nosso alimento espiritual. Então veja que Deus ele foi moído pelos nossos pecados. Ele foi moído por aquilo que nós fazemos. Ele não tinha culpa, a culpa era toda nossa. Então veja que Deus, vendo essa transgressão que nós cometemos,
dá o escape para o povo e depois envia o seu filho como um sacrifício que acabaria trazendo toda a humanidade em reconciliação. E aqui nós vemos que a oferta também traz o quê? Uma ligação de Jesus para conosco, o quê? Como um pão vivo que desceu do céu, o alimento nosso. Ele é o nosso alimento. Ele alimenta a nossa vida espiritual, alimenta a nossa alma com paz, com tranquilidade, e nós sentimos a sua bondade em nossas vidas. Parte 3. A oferta pacífica, o sacrifício pelo pecado e o dia da expiação. O que era a oferta pacífica? Era um sacrifício em que o ofertante imolava o animal, tirando as porções especiais, separando-as do sangue e da gordura do animal. O que é pacífico, meus irmãos? Trazer pacificidade entre Deus e o homem. Então o homem trazia essa oferta para Deus o quê? Para se chegar diante de Deus, lógico, mas para ter uma proximidade, para dizer, olha, eu estou aqui arrependido e quero o quê? Mudar a minha vida. Então nós vemos que aqui, depois dos miúdos do animal, eram queimados no fogo do altar, e assim tanto o sacerdote quanto o ofertante e sua família comiam a carne nobre do animal imolado. Então a família comia a carne do animal imolado. Depois de imolado, eles comiam essa carne como o quê? Como uma oferta pacífica. E aqui no 2, a simbologia da oferta pacífica. A oferta pacífica aponta para a nossa reconciliação com o Pai. A palavra de Deus mostra que o nosso Senhor proveu a paz entre o homem e o Criador, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Isso demonstra que o Senhor foi a oferta pacífica para reconciliar-nos com o Pai, tornando-se assim a nossa paz. Então, meus irmãos, o que traz a nossa paz? É o Senhor Jesus, Ele que nos reconcilia com o Pai, e através dele nós temos o quê? Paz com Deus. Nós temos paz com Deus através de Jesus. De Jesus nós conseguimos paz com Deus. Nós temos esse benefício de termos paz com Deus. Mas veja que tudo aquilo que Deus deixou para nós, tudo aquilo que Deus mandou para que Moisés fizesse, era benefício para nós mesmos. Mesmo que às vezes alguém possa, nossa, que dificuldade, que coisa, mas isso era para eles, era uma coisa corriqueira, uma coisa do dia a dia, levar a oferta, estar ali, que o tabernáculo ficava no meio do povo, ir até o tabernáculo, e depois com o templo eles tinham que ir até o templo. Então para eles, meus irmãos, era uma coisa normal, era uma coisa como nós vamos para a igreja. Então para eles isso era uma coisa o quê? Uma coisa muito normal, uma coisa muito do dia a dia de cada um. Então veja que Deus, Ele usa todos esses métodos que o povo tinha nas mãos. O povo tinha um animal, o povo tinha a terra para poder plantar e trazer as suas primícias. O povo tinha tudo, então Deus requereu aquilo que o povo tinha. Por quê? Porque Deus pede para nós aquilo que nós temos para oferecer. E aqui no 3, o que era a oferta pelo pecado? Diferentemente das outras oferendas, a oferta pelo pecado e pela culpa eram obrigatórias. Então, essa oferta era obrigatória. As outras ofertas, se a pessoa sentiu, pecou ou quer fazer alguma coisa, vai lá e leva a sua oferta. Essa oferta era o quê? Era obrigatória, porque todo mundo pecou. Todos nós pecamos. Todos nós cometemos pecados diante de Deus. Minha garganta está um pouquinho seca, irmãos. Todos nós pecamos diante de Deus. Todos nós pecamos diante da presença de Deus. E aqui eu não tenho nenhum copo d'água aqui para mim beber aqui pertinho. Mas todos nós pecamos diante de Deus. Todos nós cometemos erros diante de Deus. E Deus faz tudo isso para reconciliar nós com Ele. Então Deus usa tudo isso para nos trazer a sua presença, para fazer com que nós venhamos ter entendimento acerca da sua presença. E esse pecado aqui era um pecado obrigatório, principalmente o dia da expiação, como nós vamos ver na parte 4. Então aqui, a natureza pecaminosa do homem. Alguém que necessitava apresentar a Deus algo por seus pecados, esse sacrifício era feito fora do arraial. O animal teria de ser imolado fora do acampamento hebreu. A Bíblia mostra que nosso Senhor Jesus foi morto fora de Jerusalém, fazendo-se pecado por nós. Jesus, ele foi morto, como nós falamos no começo da aula, fora dos muros de Jerusalém, ele se fez, e ele não era como um animal. O animal não tem pecado, e o animal era obrigado. Jesus não, Jesus fez voluntário. Jesus não era pecador, mas Jesus era o próprio Deus, o Criador de todas as coisas.
Ele morre por nós, ele se entrega por nós, ele é voluntário em se entregar o quê? Por nós. Ele faz isso por nós, por amor à nossa vida, para nos reconciliar com o Pai. E aqui o grande dia da expiação. Então todos eles ficavam em expectativa nesse dia, que era o dia o quê? Que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para quê? Para que um cordeiro imolado com a sangue nas mãos e colocava em cima da tampa da arca chamada propiciatório, para trazer o povo que é a reconciliação. Deus recebendo esse sacrifício, o povo ali naquele ano estava se sentindo o quê? Leve e tranquilo para o quê? Para continuar cultuando a Deus. E a nossa conclusão, nessa lição vimos o quanto era complexo o sistema de apresentação de ofertas para diversos pecados. E o dia anual da expiação em que o sumo sacerdote apresentava a oferta pela nação inteira. Mas a palavra de Deus mostra-nos que o sacrifício único de Cristo no Calvário foi suficiente para pagar nossos pecados. Valorize a graça de Deus, alegre-se no Senhor, no Espírito Santo, por esse presente, a salvação. Jesus fez um único sacrifício. Não precisa mais ir ao templo, levar um sacrifício de animal para ser imolado. Hoje nós temos paz com Deus, nós temos paz diante de Deus. Nós podemos ter essa comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Amém? Você ainda que não assina o nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus.